Eu sou o Edu. E eu sou a Carol. E aí, quem são eles? De que eles vivem? Do que se alimentam? Como se sustentam? Brincadeiras à parte, agora que vocês já estão vivendo esse sonho conosco, acho que chegou a hora de contar quem realmente é o Edu e quem é a Carol, como nos planejamos e como que vai ser o roteiro da viagem. Vou começar falando um pouquinho sobre mim. Eu tenho 36 anos, meu primeiro nome é Eduardo e o segundo é Eiji. Eiji é meu nome em japonês e não sobrenome como muitos imaginam. E aí vai a primeira curiosidade. Antes do canal, eu só chamava o Edu de Eiji. Foi assim que eu conheci ele. Mas por soar um pouquinho difícil para o português, eu comecei a chamar ele no canal de Edu. E até no nosso dia a dia também eu tenho chamado ele de Edu agora. Mas pode ser que às vezes nos vídeos vocês ainda vão me ver chamando ele de Eiji. Eu sou descendente de japonês, mas nascido no Brasil, mais especificamente no estado de Pernambuco. Meus pais também trabalhavam rodando trecho, foi assim que eu acabei nascendo lá. Vivemos em diversos estados. Aos meus 6 anos foi quando meus pais decidiram parar de rodar trecho e mudamos para Bauru, interior de São Paulo, para que eu e minha irmã pudéssemos dar sequência nos estudos sem ficar mudando muito de escola. Até os meus 17 anos, quando eu entrei na faculdade de Engenharia Civil em Lins. Por lá fiquei pouco tempo, apenas 2 semestres, e acabei mudando para a Universidade Federal de São Carlos, onde acabei me formando em engenheiro civil. Fiz um intercâmbio de trabalho por 3 meses no Japão enquanto estava de férias ainda na faculdade. E por incrível que pareça, as mudanças de cidade estavam só começando. Quando comecei a trabalhar, comecei a rodar trecho. E foi assim por 15 anos da minha vida. Sabia onde começava o ano, mas onde estaria no final do ano era uma incógnita. Amor, tá na hora de eu entrar na sua vida. Verdade, está mesmo. Foi quando a empresa, que eu já trabalhava há quase 10 anos, me transferiu para a cidade de Itabirito, que eu conheci a Carol. Ela já trabalhava nessa obra, mas era a primeira experiência dela em obras. Eu, recém-chegado na obra, para ser o chefe dela. Pra mim foi um alívio quando ele chegou na obra. Com o jeito calmo dele, tranquilo, eu aprendi muito com ele, muito mesmo. Muito do que eu sei hoje da engenharia de planejamento, eu aprendi com ele. Mas antes de entrarmos aí na história de como nós nos tornamos um casal, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Tenho 28 anos, sou mineira e, como dizem os antigos, nascida e criada em Itabirito. Diferente da história do Edu, meus pais nunca se mudaram, mas a gente sempre viajava para conhecer os lugares desse Brasilzão. Comecei a faculdade de Engenharia Civil em Belo Horizonte, na UniBH, e eu fazia bate e volta todos os dias de Itabirito. Em Itabirito fiquei até meus 20 anos, que foi quando eu saí para fazer o intercâmbio de 1 ano e meio na Hungria. Depois que retornei do intercâmbio, morei por alguns períodos em Belo Horizonte, mas depois de formada retornei para Itabirito. Não havia mencionado ainda, mas trabalho com carteira assinada desde os meus 16 anos de idade. Após formada, comecei a trabalhar na minha área de atuação, que foi naquela obra que o Edu mencionou, que chegou em Itabirito. Agora sim começa a nossa história. A gente trabalhou cerca de 1 ano lado a lado, chegamos até a dividir uma mesa do lado da outra, mas sem relacionamento pessoal nenhum. Mas sempre nos demos muito bem. E eu tenho certeza que até hoje muitas pessoas pensam que nós já tínhamos envolvimento anteriormente. Mas não. Até porque eu tinha muito certo na minha cabeça de não me envolver com ninguém do serviço, que isso só dava dor de cabeça. Nunca diga dessa água não bebereis, porque além de beber da água, eu namorei com a água, eu casei com a água e tô viajando o mundo com a água. Então como foi que começamos a nossa história, né? Eu ficava muito sozinho na República. E um certo dia, Carol me convidou para ir com os amigos dela num show. E aí, noite vai, bebidas, conversa e rolou o primeiro beijo. E daí em diante nunca mais nos largamos, nem ficamos um dia sem conversar. E também não brigamos, né? Mantemos um sigilo no começo por causa da empresa, mas não demorou muito para todos ficarem sabendo. Pouco tempo depois, Carol foi transferida para uma obra em São Paulo, capital. E aí começou a nossa saga, 700 km de distância, mas nos víamos todos os finais de semana. Passou nem um final de semana que nós não nos víamos. E nós dividíamos sempre a razão. Um final de semana era ele que ia para São Paulo, um final de semana eu ia para Itabirito. E a gente foi fazendo assim. E assim levamos por 5 meses, até que eu fui transferido para a mesma obra que a Carol estava trabalhando. Por lá pudemos namorar em bairros próximos por cerca de 3 meses, até que Carol foi dispensada e retornou para Itabirito. Mas não deu nem um mês e eu já comecei a trabalhar em outra empresa, que inclusive é a empresa que eu tenho uma enorme consideração, eu gosto muito, que é a empresa que eu presto serviço até hoje. O problema do emprego estava resolvido,
mas a distância ainda persistia e era algo que a gente não queria no nosso relacionamento. Então o Edu conversou na empresa dele e conseguiu ser transferido para a obra em Itabirito. Aquela mesma obra que a gente trabalhou junto no passado. E para voltar a morar em Itabirito, eu já trouxe logo a aliança e pedi Carol em casamento. Pediu mais ou menos, né? Até hoje eu brinco com ele que eu não fui pedindo em casamento, porque ele fez o pedido de casamento minutos antes de voltar para São Paulo para buscar a mudança e na garagem da minha casa. Então eu brinco com ele que aquele pedido não valeu. E até hoje eu espero um pedido de casamento digno, né? Em novembro de 2020 nos casamos, foi um dia de trabalho normal, inclusive nos casamos de botina e uniforme. Sem polpa e sem glamour nenhum. Falamos que depois iríamos fazer algo para comemorar, mas até hoje não fizemos nada. E quanto a isso, nós não temos ressentimento, eu também não tenho, eu só espero o pedido de casamento mesmo. A festa do casamento não precisa. Algum tempo depois de nos casarmos, fui transferida para a matriz da empresa que fica em Belo Horizonte. Decidimos nos mudar para Nova Lima, que fica na metade do caminho para o serviço dos dois. Depois disso tudo, já deu para ver que viagem está no nosso DNA e marcou a nossa história bem antes de sermos Edu e Carol. Um belo dia decidimos comprar um motorhome para poder aproveitar os finais de semana e conhecer lugares diferentes. Mas nem sempre conseguimos, porque a rotina durante a semana nos deixava muito cansado para viajar longas distâncias por períodos tão curtos. Veio disso tudo a pandemia e com vários outros acontecimentos que mostraram pra gente que a vida é o aqui e o agora, que o amanhã é incerto. E foi pensando assim que começamos a moldar uma viagem maior. Vários roteiros passaram por nossa cabeça e com isso vários medos e a insegurança de termos que nos reinventar para poder viver um longo período na estrada. E foram dias matutando em cima disso, até nós conseguirmos tomar coragem de conversar nos nossos empregos que eram sólidos e estávamos muito felizes com eles. Até que batemos o martelo e conversamos nas nossas empresas em 2021 que iríamos sair em março de 22, dando um tempo hábil para que eles conseguissem se planejar, treinar uma outra pessoa para ficar no lugar e não prejudicar as empresas que a gente trabalhava. Então, de dezembro em diante, começamos a vender, doar e guardar o que não perde utilidade e que caiba dentro de um guarda-roupa. Tudo que a gente tem lá em Itabirito está dentro de um guarda-roupa na casa dos pais da Carol. E na segunda quinzena de março de 2022 saímos para viajar. Cruzamos a fronteira por Corumbá para Bolívia e hoje estamos no Peru. Nossa intenção é chegar até o extremo da Colômbia e depois até o extremo da Argentina, retornando para o Brasil logo em seguida. Esta viagem terá duração de 1 ano. Parte da nossa renda para nos mantermos na estrada vem do nosso trabalho. Trabalhamos à distância para uma empresa na área que somos especializados, engenharia de planejamento financeiro. Também temos renda dos nossos investimentos, que vem bem antes de pensarmos na viagem, pois sempre fomos bem econômicos. Estamos também trabalhando em outros projetos e tem algumas ideias que temos também, mas queremos desenvolver com um pouco mais de calma no futuro. Além disso, também tem os vídeos para o YouTube e o nosso canal no Instagram. Que também dá um trabalhinho razoável. Somos um pouco suspeitos para falar, mas se a gente pudesse te dar um conselho, seria: se dedique ao seu planejamento financeiro. Se você pode sonhar, você pode realizar. Basta se planejar. Nosso objetivo com esse vídeo foi realmente mostrar um pouquinho de quem somos, quais são os nossos planos, quais são os nossos planos para viagem, como que a gente faz para se manter na estrada, que também era uma dúvida que a gente tinha antes de sair para a estrada, como que as pessoas vivem na estrada, né? Mas não tem muito segredo, é realmente um planejamento financeiro, conseguir transformar o seu trabalho em um trabalho remoto, ou até mesmo se reinventar, que foi um pouco do que a gente teve que fazer. Sempre fomos CLT e tivemos que abrir mão disso para conseguir viver esse sonho. E se tiver persistido alguma dúvida e que a gente possa ajudar, deixa aí nos comentários que a gente vai ter o enorme prazer de te ajudar. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa um like e até a próxima. Tchau!